Sempre escrevi, só não percebi. Fiz um exercício esses dias para ver quando foi que eu despertei esse interesse em escrever. Comecei a escrever na escola, como todo mundo, 6 anos, por ali. Escrevia cores, nome do pessoal da família, meu nome. Lembro que escrever Corinthians, aprendi a escrever Corinthians, foi foda. Por que esse H tá aí? Sempre fui um aluno mediano pra bom em matérias tipo português, história, geografia. Mas um merda completo quando o assunto é matemática, física, química. Admiro, mas sei porra nenhuma. Lá pelos 15 anos eu comecei a digitar as provas de história do meu tio, que é professor. Isso era lá por volta dos anos 2000. Meu tio, naquela época, um preguiçoso do caralho e uma pessoa não iniciada nas tecnologias, pedia pra mim digitar as provas dos alunos dele. O que pra mim foi bom, porque tive um curso de datilografia durante uns 5 anos, sem parar, ó. E porra, manjo muito de história hoje em dia. Se eu fosse num show do milhão só de história, eu ganharia uns 10 conto, tá bom? Nessa mesma época eu comecei a ter minhas bandas já. E aí foi quando de fato eu acho que eu iniciei nas escritas poéticas. Dos meus 15 aos 19 anos rodei umas bandas por aí. E em todas as bandas que eu passei eu sempre gostei de compor. Minha primeira música eu devia ter ali uns 14, 15 anos. Chamava Patricinha, era pra uma mina que me deu um fora e eu fiz uma canção pra me resolver com isso. Ai, caralho. Mas era uma música merda, tá ligado? O tempo foi passando e as novas bandas que eu fui tendo iam me pedindo letras mais adultas, né? Reflexivas, profundas. Teve umas bandas que queriam até umas letras sombrias. Cresci em meio ao punk, hardcore e rap da zona sul de São Paulo. Vivia tocando em bares tipo Blackjack, Nova Aeon, Hangar 110, Tribe House e vários inferninhos dessa cidade, desse estado. Como já disse no episódio passado, o homem que eu sou hoje devo muito à música, à literatura e às artes marginais em geral. O pouco que compreendo sobre racismo, feminismo, estrutura social, luta LGBT, questões extraterrenas, dentre tantos outros assuntos, devo à arte e, em específico, à marginal. Foda que a escola não explica muita coisa, né, mano? Mas enfim, não é um vídeo de como consumir a vida, e sim como é, e particularmente foi pra mim, a entrada no mundo da literatura. Como eu disse, eu comecei escrevendo para minhas bandas. Dessas, algumas já estão no mundão pelas minhas bandas. Acessem os links aí na bio. Depois das composições vieram os textos mais longos. Nunca fui de escrever poema, tá ligado? Poema, mano, tem que ter dom mesmo. Acho que esse eu não tenho. E não sei se sou capaz de criá-lo. Passei a escrever sobre meus sentimentos, decepções, conquistas, sonhos, distopias, utopias, política. Eu sempre tenho um caderninho muito lindo que meu tio faz, fazendo merchandising pra ele, diariosdeviagem.com.br. E esses caderninhos sempre me acompanham. E eu escrevo tudo ali, de qualquer jeito. Foda-se, depois eu resolvo e organizo tudo isso. A partir dos 22 anos eu comecei também a escrever projetos culturais para procurar patrocínio, tentar editais. E por volta dos 27 anos eu mudei para o interior. E por lá, sem amigos, família, foi quando eu comecei a escrever ainda mais sobre tudo. E foi nesse cenário de ansiedade e solidão que eu iniciei um dos maiores desafios da minha vida: escrever um livro. Dizem que para fazer um bom texto, ou compor uma boa canção, pintar um bom quadro, você precisa fazer muitos textos ruins, muitas canções ruins, pintar muitos quadros ruins. Eu passei 12 anos da minha vida redigindo provas, escrevendo projetos, escrevendo contos, crônicas, até decidir fazer e escrever o meu primeiro livro. Comecei a escrever esse livro primeiramente para me acalmar, diminuir minha ansiedade, me autoconhecer e me sentir um pouco menos só também. A escrita desse livro começa comigo reunindo todos os textos que eu já tinha produzido na minha vida para subir para um Google Drive para não ter o perigo dos meus cadernos molharem, pegarem fogo e eu perder tudo. Com isso eu acabei fazendo uma própria releitura da minha vida, assim. Tinha textos desde quando eu era muito jovem até quando eu era
não tão jovem. Aí depois que eu consegui reunir tudo isso, eu pensei em dar um pano de fundo para essa história, criar uma história por detrás de todas essas histórias que eu já tinha vivido, e tinha história desde loucura absurda, de história de amor, história de treta com polícia. Então o desafio foi dar um pano de fundo que ligue todas essas histórias, né? No nosso próximo encontro, eu vou falar do meu processo da escrita do livro e da pesquisa, né? Que, querendo ou não, tive que fazer umas pesquisas. Escrever um livro é isso, basicamente. E aí vou aproveitar e falar sobre o tema do livro. Se liga. Indicação do Juninho! Como indicação desse episódio, eu vou deixar 2 músicas que eu escutei pela primeira vez ali entre 12 e 15 anos, que me fizeram refletir muito sobre ser quem eu quero ser e fazer o que eu quero fazer. Escutei Molotov, do disco Sirva-se da banda Dead Fish, eu devia ter uns 12, 14 anos. Foi provavelmente uma das primeiras bandas e expressões artísticas em geral que me abriram o olho para a forma que eu consumia o mundo e me relacionava com as pessoas ao redor. Molotov, além do ritmo frenético da canção que me enfeitiça, tem uma letra que me ensinou a importância de lutar pelo que eu acredito, a importância de compartilhar meus saberes e de somar e apoiar a luta dos meus próximos também. E isso é um norte para mim até hoje. Alguns anos depois, já meio que prestes a entrar para a faculdade e já trabalhando e pensando no meu futuro, vivi uma época ali que eu não gostava do que vivia e do que via. E aí eu escutei mais um Café Gelado, por favor, que foi lançado em 2001 pelo Dance of Days. Na primeira audição eu já fiquei refletindo e ainda sempre que escuto eu fico pensando, tipo, quem eu quero ser, né? Eu sou quem eu quero ser. Essa música é muito sobre entender que meus dias valem muito mais do que pinta o senso comum aí. Não tô aqui pra me matar de trabalhar, enriquecer. Quero às custas dos outros, às custas do planeta. A gente não tá aqui pra ser o que os outros querem que a gente seja. Educado, arrumado, barba feita, sem tatuagem, bonitinho. Esse disco inteiro, na real, é libertador. Esses discos são tudo mal gravado, barulhento, cheio de gritaria. Mentira, não tem tanta gritaria. Dá pra ler e você acompanha com a letra. Mas o que interessa é que tanto essas músicas quanto o disco inteiro das 2 bandas é cheio de mensagem incrível, assim, pra gente tomar como norte pra vida, né? É punk rock BR! É punk rock nacional de mais de 20 anos atrás, jovens. A maioria que me segue já deve conhecer. Mas quem não conhece, segue o link aí, deve estar na descrição. E a letra vocês procuram no Google, tá bom? Vocês fazem essa por mim, tô meio atrasado aqui.